Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Mesquita, trazendo para você sempre o melhor da preparação para provas e concursos públicos neste país. Hoje a gente vai falar sobre como que você pode estudar com mais qualidade, tá? Tem um pessoal do Instagram aqui, essa apresentação inicialmente foi gravada no Instagram originalmente e eu vou olhar mais pra cá do que pra aí, tá? Mas eu espero que você aproveite o conteúdo. Esse é um conteúdo que eu acho que vai ser muito bacana e é um conteúdo que tem uma compilação muito importante daquilo que eu venho falando ao longo do tempo, e esses conteúdos de compilação, eles normalmente trazem muitas lições e isso é importante pra gente, beleza? Então, fica aí, aproveite e me diga o que você acha. Gente, existem várias estratégias para você poder estudar melhor, tá? Isso é uma temática bastante genérica. Quando eu perguntei para as pessoas se elas queriam que eu falasse sobre isso, eu falei que isso era genérico, mas que eu ia dar sugestões bem práticas a respeito de como que você poderia fazer isso. Porque de nada adianta eu virar para você e falar, simplesmente durma melhor. Dormir melhor é fundamental, é indispensável para você poder estudar bem, mas é uma questão pouco prática. Então eu quero trazer para você aqui os ensinamentos dos últimos tempos para a gente poder discutir isso. Então se você não fez isso ainda, pegue papel e caneta e eu quero que você me diga ao final, pessoal do YouTube, pessoal do Instagram, quais dessas coisas você já faz, quais dessas coisas você não faz, o que foi novidade para você e o que não foi, porque isso vai me ajudar a entender o que eu posso trazer para você de novo nas próximas oportunidades, tudo bem? Primeiro ponto que é muito importante para você estudar melhor, e eu tenho falado sobre isso com uma razoável frequência, que é você usar um material do seu nível. O que acontece é que muitas vezes a gente quer parecer inteligente, a gente quer parecer mais avançado do que a gente realmente é, e a gente acaba pegando um material mais difícil do que aquele que a gente pode absorver. O que é um material difícil? É aquele material que você tem muita dificuldade para entender. É normal que você tenha alguma dificuldade para entender praticamente todo o material que você for encontrar, principalmente conteúdos novos, né? Se eu estou estudando uma disciplina nova, se eu estou estudando, sei lá, eu começo a estudar hoje, eu vou pegar direito constitucional. Qualquer coisa que você for estudar vai parecer difícil, vai ser um pouco mais complicado, mas isso não significa que esse material esteja inadequado ao seu nível, a não ser que você não entenda praticamente nada daquilo que você está vendo. É o caso de alguém que quer estudar, sei lá, para técnico de tribunal, e aí pega um livro hiper sofisticado de um ministro do STF, que é um cara que, enfim, viaja lá na jurisprudência, os negócios mais complexos. Se isso por acaso acontecer, o seu aprendizado vai ser ruim. Por quê? O nosso cérebro, paradoxalmente, ele não gosta muito de pensar, tá? Pensar gasta muita energia. Então, o que a gente faz, na verdade, quando a gente acha que a gente está pensando? A gente está tentando encontrar as respostas. Quando eu começo a falar com você sobre um determinado assunto, você já começa a tentar adivinhar aquilo que eu vou dizer. Por quê? Porque se por acaso você conseguir adivinhar o que eu vou dizer, o seu processamento mental é muito mais fácil do que você absorver uma nova ideia. E é por isso que tantas vezes as pessoas são tão resistentes às novas ideias. Também porque pensar dá trabalho. E existe a curiosidade, então eu posso pensar assim, não, mas eu vou treinar o meu cérebro, eu vou me treinar a encontrar as respostas. Sim, isso pode acontecer e isso é uma coisa muito saudável, mas isso é também muito limitado, porque tudo que exigir uma quantidade muito grande de esforço e dedicação vai acabar se tornando uma atividade parcial, passageira. E a gente quer que o estudo seja perene, inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Se por acaso você sentir que o seu material está difícil, pode procurar outro, tá? Você não precisa ter vergonha. Vergonha você precisa ter de insistir em comportamentos que não vão te ajudar. E o fato de você tentar consumir material difícil não vai te ajudar, tá? Não é um comportamento que vai te ajudar. Beleza? Então, ponto número 1, os materiais do seu nível. Ponto número 2, estude pouco. Essa questão de horas de estudo é uma temática polêmica. Eu quero trazer aqui o professor Peer, que diz que quanto menos você estuda, mais você aprende. Na prática, o que isso significa? Se você estuda meia hora, é muito mais fácil num dia de você processar essa informação completamente do que se você estudar 2 horas. Por quê? Porque a quantidade de fatos que você tem é menor em meia hora do que é em 2 horas. Isso é inegável, tá? Cabem mais fatos em 2 horas do que cabe em meia hora. E o que isso significa? Que se você estuda demais, você acaba perdendo uma parte desse seu dia, porque a nossa capacidade de processamento ela é limitada. E eu sei que nessa hora tem pessoas que dizem assim, porque o cérebro humano não conhece limites. Conhece. E a pessoa que diz isso normalmente é a maior prova disso. Então, o que eu quero sugerir para você? Estude o máximo que você puder dentro da sua capacidade de se manter focado. Anders Ericsson, que escreveu o livro Direto ao Ponto, esse aqui foi um dos grandes livros que eu li nos últimos 2 anos sobre aprendizado, tá? Esse livro é um livro fenomenal. Ele fala muito sobre isso. Ele fala, se a sua sessão de estudos estiver dispersa, você precisa fazer um intervalo
para depois você voltar. Porque você estuda muito melhor, com muito mais aproveitamento, quando você está com foco 100%. O que significa foco 100%? Você não está distraído. Você não pode estar distraído para você fazer bom aproveitamento daquilo que você está estudando, tá? Então, quando você estuda um pouco menos, você passa menos tempo distraído também. É por isso que eu advogo tanto essa questão. Muitas pessoas dizem assim, porque eu tenho o dia todo livre, então eu quero estudar 8, 10, 12 horas por dia. Eu não vou ficar aqui me repetindo, tá? Eu vou falar sobre isso eu vou me repetir em outras situações, mas é muito melhor você estudar 4 horas com a retenção próxima de 100%, que é o próximo do nosso limite cognitivo, do que você ficar estendendo isso durante mais 4 horas, durante mais 6 horas, sendo que a sua atenção vai ser parcial, você vai prejudicar a qualidade do seu dia, porque você não vai ter tempo para fazer mais nada, então eu não acho que isso seja um bom negócio. Em contrapartida, eu acho que você deveria estudar todos os dias, normalmente com um dia de intervalo. Eu ouvi uma frase, num outro contexto, que dizia que fazer sempre é mais fácil do que fazer de vez em quando. E eu concordo com isso. Eu acho que quando você se propõe a fazer uma coisa uma vez por mês ou uma vez por semana, isso é muito mais difícil do que você fazer isso todos os dias. Porque quando todos os seus dias são iguais, eu amo rotina. Eu sou uma pessoa que vive por conta de rotina. Por quê? Porque eu sei que eu fico mais produtivo. Eu sei que entre aspas, eu brilho quando eu tenho rotina. Por quê? Porque eu sei exatamente quando as coisas vão acontecer, eu produzo melhor, eu consigo me dedicar muito melhor àquelas tarefas, porque eu sei a hora que elas vão começar, eu sei a hora que elas vão terminar. Então, o meu dia é muito mais confortável para mim. E talvez você seja hoje uma pessoa que não tem tanta rotina, seja por sua escolha, seja por elementos externos, mas eu recomendo que essa seja uma coisa que você busque, pelo menos durante seus estudos. Provavelmente você vai se apaixonar por ela depois, mas isso é uma pegadinha. Então, pelo menos durante seus estudos, procure rotina, porque a rotina vai te ajudar. E estudar todos os dias tem a ver com isso, normalmente no mesmo horário, tá? Por quê? Porque o hábito, ele é muito mais fácil de controlar do que a disciplina. As pessoas, elas acham que ser disciplinado é todos os dias você ter que tomar aquela decisão difícil de você estudar. A disciplina, ela só precisa operar no início. Porque uma vez que você opera a disciplina da maneira certa, durante tempo suficiente, a disciplina ela não precisa mais operar, porque você adquiriu o hábito. E é isso que a gente precisa. A gente precisa de menos disciplina e a gente precisa de mais hábito. Muitas pessoas falam pra mim, Fernando, você é uma pessoa disciplinada, porque você faz isso, porque você faz aquilo, enfim, em situações, e eu não me considero uma pessoa particularmente disciplinada. Na verdade, as pessoas que me conhecem sabem que esse definitivamente não é o caso. Só que eu tenho um propósito muito claro. Então, quando eu decido, eu vou fazer tal projeto, eu vou estudar pra tal coisa, eu vou pra academia, eu vou pra qualquer coisa que seja, quando eu decido isso verdadeiramente, é esse propósito que me guia e que me ajuda a ter a disciplina só pelo tempinho necessário para ele se transformar em hábito. Então a gente precisa mudar a nossa percepção de como que isso funciona. E o hábito é muito mais fácil de fixar quando ele está associado a outros elementos da sua rotina, tá? Quem quiser um livro sobre isso, nós temos Hábitos Atômicos, do James Clear, que foi se eu não me engano, o primeiro livro que eu li em 2019, e foi uma grata surpresa. Eu gosto muito desse livro, gosto muito de James Clear, acompanho o trabalho dele há vários anos, e esse livro aqui é um livro fenomenal que vai te ajudar bastante com isso, tá? Algumas pessoas perguntam se é melhor do que A Força do Hábito, do Charles Duhigg, e são livros diferentes. Eu acho que esse livro, James Clear, é mais moderno, ele é mais recente, ele tem uma abordagem diferente, e eu preferi ele. Quarto ponto, que é um ponto importante. Para você estudar qualidade, você precisa desligar as distrações. Eu vejo pessoas, e eu recebi isso pela primeira vez há muito pouco tempo, a pessoa que me dizia assim: Fernando, eu só consigo estudar com a televisão ligada. Eu tive um certo pânico quando a pessoa falou isso. Quando você tem outras coisas acontecendo no seu ambiente, existe um fenômeno chamado de concorrência cognitiva, que é o seguinte: você muitas vezes não consegue se desligar completamente daquilo que está rolando no ambiente. Existem dois momentos muito importantes quando a gente está estudando. O primeiro deles é o estudo propriamente dito, tá? É a primeira etapa do ciclo EARA, quando você vai coletar essas informações, quando você vai aprender um conteúdo, ou quando você vai aprofundar uma informação que você já tem. Quando você está nisso, você precisa ter silêncio, você precisa ter dedicação, você precisa ter atenção completa. Quando você vai para a fase de aplicação, quando você vai resolver questões, aí vale a pena você ter um lugar barulhento, você ter um lugar ensolarado, você ter desconforto físico às vezes, dependendo da situação onde você está. Por quê? Porque essa pode ser a situação que a gente vai encontrar no dia. A gente aprende melhor no silêncio, com foco integral naquilo que a gente está estudando.
E o fato de você aplicar esse conhecimento em situações adversas, calor, frio, fome, o que quer que você esteja sentindo, vai te ajudar a lidar com o dia da prova. Eu contei isso aqui no livro, inclusive eu fui fazer uma prova, se não me engano, em Brasília, Detran, enfim, muitos anos atrás. E aí, durante a prova, o cara abriu a parte de trás do carro lá, o porta-malas, e começou a tocar funk e tal. Eu não tenho nada contra funk, mas muitas pessoas se desconcentraram por causa disso. E eu não me desconcentrei por quê? Porque eu fazia exatamente isso que eu tô falando pra você. Quando chegava o momento de eu resolver questões, isso era sempre com música, era sempre com alguma coisa atrapalhando no meio da algazarra ali. Se eu pudesse fazer questões na feira, eu faria. Era pouco prático, mas eu faria. Por quê? Porque isso vai te preparar para aquilo que você pode encontrar no dia da prova. Quando você estiver estudando, entretanto, você precisa desligar as distrações. Celular não pode vibrar. Televisão não pode estar ligada. Computador não pode estar com 20 abas diferentes. O simples fato de um celular vibrar na mesa já cria a tensão residual. Então você deixa de se concentrar 100% e começa a pensar o que aconteceu naquela ligação. Quem é que te mandou aquela mensagem? O que essa pessoa queria? Será que é finalmente aquele gatinho ou aquela gatinha te chamando para sair? Aceitando aquele convite para o café? Ou dizendo que te ama e que vocês vão viver juntos felizes para sempre? Será que aconteceu alguma coisa com a sua família, com seus filhos, com seus pais? Então, essa atenção residual, ela é ruim para os estudos. A gente volta naquilo que o Erickson falou. Se você não estiver 100% focado, é melhor você fazer uma pausa. Só que se você fizer pausas o tempo inteiro, a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, sem necessidade, causadas por eventos externos, o seu estudo não vai fluir. Você não vai dar a oportunidade de você melhorar a sua capacidade de concentração. A próxima sugestão, ela tem a ver com a estrutura das nossas sessões de estudos. Isso é uma coisa que eu venho falando há bastante tempo, que eu falei no Ciclo EARA e que eu acho que vale sempre a pena reforçar, que é faça sessões curtas. Uma sessão de estudos é um intervalo de tempo que você fica sentadinho, tá? E isso aqui poderia ser uma sessão de estudos. Aqui fosse uma videoaula, de uma certa forma você passaria aqui 25, 35 minutos sentado. Essa é a sua sessão de estudos, beleza? É importante que você faça sessões mais curtas. Eu vejo pessoas que ficam sentadas, paradas, concentradas naquilo, tentam ficar concentradas naquilo, no espaço às vezes de 1h30, 2 horas. A gente não tem concentração para isso, você pode perceber isso na prática. Tá? Quanto mais você se atentar para essa questão da concentração, mais você vai perceber o quanto que a nossa atenção é curta. Pode ser que nessa apresentação, que está com alguns poucos minutos, você já tenha se distraído várias vezes. Pode ser porque, sei lá, você está achando que eu estou falando chato, você já conhece tudo, já sabe tudo. Ou simplesmente porque você tem atenção de esquilo, que tem sido o mais comum hoje em dia. Se você estuda menos, você auxilia a sua retenção, você auxilia a sua concentração. Então o fato de você reduzir a sua sessão de estudos, fazer de 25 a 45 minutos no máximo, é bacana. Muita gente pergunta, Fernando, eu tenho como fazer Ciclo EARA em 45 minutos? Tem. O Ciclo EARA, para vocês que não sabem, né, a gente está com os exemplares físicos à venda por tempo limitado, de novo, cicloeara.com.br/impresso, você encontra isso aqui. O Ciclo EARA ele foi criado com uma metodologia para tratar de sessões de estudos. Quando eu sento na mesa, o que eu faço? Foi para isso que eu escrevi esse livro. E as pessoas perguntam, mas eu tenho como estudar, resolver questões, revisar e fazer registros em 45 minutos? Tem. Se você quiser fazer isso em 10 minutos, você tem. Tudo que você precisa fazer é se despir daquela necessidade que você tem de, às vezes, vencer um conteúdo inteiro, de vencer uma aula inteira. E aqui vale muito a pena a gente falar de um efeito que eu até tratei no Instagram, chamado efeito Zeigarnik. Que é o seguinte, quando você interrompe uma atividade no meio, você fica pensando nela, você não se desliga completamente dela e esse processamento ele continua na sua cabeça. É aquele negócio que as pessoas falam assim, mas quando eu sento eu não consigo, eu dei essa expressão, eu não consigo parar enquanto eu não terminar um capítulo. Mas se você começar a ler aqui, o contexto é o estímulo, e no segundo parágrafo você precisar parar, você pode fechar esse livro, que quando você voltar, você vai se lembrar do que o autor estava falando devido ao efeito Zeigarnik, que o mesmo acontece nos nossos estudos, tá? Eu preciso que você tenha muita atenção em relação a isso, porque não é crime, não vai cair um braço se você parar uma videoaula no meio. Se você parar um PDF no meio, se você parar um livro no meio, o professor está falando, você pausa. Tá? É uma coisa que você pode fazer, não é uma coisa que você deve fazer, e isso é
uma situação para ser analisada. Eu acho que todo mundo se beneficia de sessões um pouco mais curtas. Então, se você puder fazer sessões um pouco mais curtas, eu recomendo que você faça. Uma coisa que vai te ajudar, que é uma questão bem mais tática, é você ter tudo à mão antes de começar, tá? A gente inventa desculpas quando a gente está estudando pra gente não tocar os nossos estudos direito. Então, você às vezes bebe água durante seus estudos e você deixa sua garrafa em outro quarto. Você usa muita caneta e aí você deixa as suas canetas em outra mesa ou em outro cômodo. Você deixa os seus livros ou seu notebook num lugar diferente. Então você senta, a cada 2, 3 minutos você está levantando para você poder pegar coisas que você esqueceu. Isso é uma forma de autossabotagem. Quando você não presta atenção no seu ambiente, quando você não dá valor e estrutura aos seus estudos, você de uma certa forma está se sabotando. E existem inúmeras manifestações de autossabotagem que a gente tem ao longo do dia, e essa é uma delas. Uma outra forma de você estudar bem é você ter um plano de estudos, tá? Plano de estudos é uma ferramenta de planejamento que eu tenho usado cada vez mais e que você vai ouvir falar cada vez mais, que é uma junção de plano de estudos e quadro horário com alguns adendos, tá? Ele é uma forma bastante moderna de trabalhar. E a vantagem dele é que ele te mostra o que você tem para fazer. O plano de estudos ele é literalmente isso, é um plano do que você vai fazer no dia. Então, para aquele dia você tem uma série de atividades que você tem que desempenhar. E é muito legal quando você tem isso, porque isso transforma a sua relação com os estudos. Eu sei que a maioria de nós tem muita dificuldade para priorizar, para decidir aquilo que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, quantas questões a gente vai resolver, quanto que dá para estudar hoje. Se não der tempo eu precisar ignorar alguma coisa, o que eu vou ignorar. E o plano de estudos, ele de uma certa forma acaba fazendo isso. É mais fácil quando uma pessoa com experiência em concursos bola um plano de estudos pra gente. E nas minhas turmas eu faço isso, no Gran Cursos, a parte de mentoria e coaching é responsável pela criação do Rota da Aprovação, que é a ferramenta de plano de estudos, né? A gente vai inclusive trabalhar um nome diferente para isso nas próximas semanas, mas porque essa ferramenta é tão boa, tá? Então é muito importante que você tenha isso. Se você não tiver acesso a isso, dê uma procurada, porque vale a pena trabalhar com um deles. Uma forma de você estudar melhor, que é basicão, tá? Mas que eu sei ainda que tem muita gente que não usa. Resolva questões, todas as sessões de estudos, todos os dias dos seus estudos. Não passe em provas quem sabe mais, passe em provas quem acerta mais questões. Quantas questões você vai resolver? 80 a 100 por dia, aí de certo ou errado. 40 a 60 por dia de múltipla escolha, tá? Isso são só referenciais, isso são só números aleatórios, tantas pessoas perguntarem quantas questões, mas o número é menos importante do que a prática. Estar em contato com questões todos os dias, que você arruma insights de questões, enfim, é muito mais simples do que você se convencer a fazer isso quando for necessário. Então isso precisa estar na sua rotina de estudos. Eu falo bastante sobre isso no Ciclo EAR. Falei da resolução, semáforo, patrola e cientista, que são importantes para a gente entender qual que é a lógica disso, em cada momento de estudos, o que você vai fazer. Essa é, inclusive, uma das minhas partes preferidas do livro, né? Quando eu falo sobre os tipos de resolução de questões, porque eu acho que isso faz muita diferença para quem está estudando. Uma coisa que é muito importante, que as pessoas me perguntam bastante, é o seguinte: Fernando, você disse que tem que fazer intervalo. Sim, a cada sessão de estudos, aí, a cada 20 ou 45 minutos que você passa dedicado aos seus estudos, você precisa fazer intervalos. Mas esse intervalo, primeiro, ele vai ser de quanto tempo e o que eu vou fazer durante esse intervalo? Esse intervalo ele pode ser de 5 a 10 minutos, quando você está na primeira fase dos seus estudos, e a cada 2, 3 ou 4 horas de estudos, é importante você fazer um intervalo mais longo, tá? Aí de 1 hora e meia. Então, o que você vai fazer nesse momento de intervalo? Coisas que não viciam, tá? O que são coisas que viciam? Comer doce, né? Evite refeições, principalmente doce, né? Eu falo por experiência própria, eu sou muito compulsivo com açúcar. Então, evite comer coisas que não te façam bem. Evite usar a internet, Instagram, Facebook, no meio do seu intervalo de estudos, porque a tendência é que esses 5 ou 10 minutos virem 30 ou 40 minutos, e aí você perde um tempo importante da sua energia, e o fato de você estar em contato com determinados tipos de conteúdos que a gente consome ao longo dos dias pode depletar essa energia, pode esgotar essa energia que você tem para os estudos e piorar o seu dia, tá? Então descanse com atividades que não viciem, que não te prejudiquem, e é muito importante que você entenda o que faz isso. O que eu recomendo que você faça ao longo dos seus intervalos? Dá uma caminhadinha, 5 minutos, pensa na vida,
lê alguma coisa, tá? Se você lê a cada intervalo que você tem no final de um ano, além de ter estudado, você vai ter terminado aí mais, sei lá, 20 livros. Faça isso, tá? Isso vai ser importante. E os últimos 2 pontos para a gente trabalhar. Pense em termos de problema e solução. E isso é uma das ferramentas mais poderosas que você vai ter. Qual é o problema que eu tenho hoje e como é que eu posso correr atrás de uma solução? Por exemplo, eu não estou entendendo o meu material de estudos. Esse é um problema. E aí você traça quais são as soluções possíveis. Isso é uma forma de reflexão que vai te ajudar muito. Por quê? Porque você começa a se habituar a procurar respostas para as dúvidas que você tem. Eu não estou entendendo o material. E aí você começa a traçar sugestões. Qual que é a solução mais óbvia para isso? Trocar o material. Você concorda? E muitas pessoas pensam assim, mas é porque tem tantos cursos de caminho, eu posso insistir nesse material, eu posso procurar alguém para me explicar. De fato, você pode fazer isso, mas qualquer coisa mais simples que você pode fazer. E eu quero te trazer aqui uma coisa que eu aprendi quando eu trabalhava na ABIN, na Agência Brasileira de Inteligência, que foi minha primeira nomeação como servidor, né? Eu tinha sido empregado da Caixa Econômica antes, mas eu fui servidor pela primeira vez na ABIN. E lá eu aprendi, sempre que você for trabalhar, vá do mais simples para o mais complexo, do mais fácil para o mais difícil, do mais barato para o mais caro. Você sempre começa naquilo que é mais simples, mais rápido e mais barato. O que é mais simples, mais rápido e mais barato nesse caso? É você trocar o seu material, é você trocar o professor, é você trocar a fonte que está te trazendo essas informações. Se você faz isso, às vezes você tem uma outra solução que é mais simples e barata, tá? Mas eu estou sugerindo aqui que para a maioria das pessoas essa vai ser a solução mais simples. Se por acaso você se deparar com essa situação, é o momento de você trocar. Poxa, eu chego no dia da prova e não consigo me lembrar da resposta. Quando você não consegue se lembrar da resposta, isso é um problema de revisão. A maioria das pessoas não revisa. Por que eu não consigo lembrar das respostas na prova? Problema, solução. Por que eu não consigo lembrar das respostas na prova? Poxa, pode ser porque eu vi isso muito tempo atrás e eu não vi isso desde então. Como eu não vi isso desde então, essa memória foi embora. Logo, não tem memória fotográfica. Não existe memória fotográfica, tá, gente? Não há nenhuma comprovação de que isso seja possível. Então, poxa, eu não tenho memória fotográfica, como ninguém tem. Então, o que eu preciso? Eu preciso ver esse conteúdo mais vezes. Eu preciso encontrar uma forma diferente de lidar com esse conteúdo. Como que eu vou fazer isso? Poxa, eu posso assistir uma live do Fernando sobre revisão, sobre como não esquecer os conteúdos. Se você colocar como não esquecer o conteúdo no YouTube, você provavelmente vai encontrar um vídeo meu lá. E aí, você começa a entender o valor da revisão. Sempre pense em problema, solução. Eu estou ficando cansado durante a minha sessão de estudos. O que eu faço? Descansa. Cansaço se resolve descansando. Eu sinto sono durante os estudos. Como é que eu resolvo isso? Normalmente as pessoas estão privadas de sono, estão dormindo menos do que aquelas 7 a 9 horas que a gente precisa por noite. E aí você precisa dormir melhor, você precisa melhorar a sua noite. Alguns desses problemas vão ser mais difíceis de resolver, isso é verdade. Mas ainda assim você precisa procurar essas soluções. E por último, procure ajuda quando você precisar, tá? Eu sei que todos vocês que estão aqui passaram por esse caminho do autodesenvolvimento, de buscar respostas, e é por isso que vocês estão aqui. Vocês estão querendo encontrar respostas, vocês estão querendo ser convencidos às vezes de coisas que vocês já sabem, estão querendo aprender coisas novas. Eu espero que você tenha aprendido coisas novas ao longo desta apresentação aqui, e é muito importante você saber como usar esse recurso e levar a sério isso. Não adianta você vir aqui, passar 25, 30 minutos trabalhando com isso e não mudar a sua rotina, não mudar a forma como você se comporta, não mudar a forma como você se relaciona com os seus estudos, tá? Porque afinal, saber e não fazer é o mesmo que não saber, tá? Essas aqui foram sugestões, como eu falei, um compilado daquilo que a gente trabalha. Muito disso está aqui no livro do Cicloera, que você pode adquirir o seu e-book em cicloera.com.br ou a versão impressa por tempo limitado. Eu espero que o pessoal do YouTube ainda esteja disponível. cicloera.com.br/impresso, tá? Gente, é enorme satisfação poder conversar com vocês e a gente se vê na nossa próxima oportunidade. Para você que veio, meu muito obrigado. Eu espero que você tenha tirado boas lições daí. Eu vou trazer mais conteúdo sobre esse, só que eu preciso que você me diga. Você gostou desse conteúdo? Você acha que eu deveria trazer mais? Que eu deveria falar mais, assim, nesses conteúdos mais longos? Que eu gosto de fazer, verdadeiramente. Isso é uma coisa que me deixa feliz quando eu faço. Então, se você quiser, deixa aqui nos comentários. E a gente se vê na nossa próxima oportunidade. Até lá.